No vídeo de hoje eu vim assim toda comportadinha, toda cara de menininha, pra falar sobre o quê? Maconha! A primeira vez que eu vim pra Holanda, o que eu ouvi de gente falando pra mim: ah, vai fumar maconha, na Holanda todo mundo fuma maconha, né. E eu não gosto de maconha, né? Então a última coisa que eu tava pensando era nisso. Mas enfim, é uma coisa que todo mundo pergunta, que muita gente tem ideias bastante erradas em relação a como funciona essa questão da maconha aqui na Holanda, e por isso que eu resolvi fazer esse vídeo para explicar que aqui na Holanda, na verdade, a maconha não é legalizada, a maconha é tolerada, e isso tem uma grande diferença. O que significa tolerância à maconha? O governo divide na lei holandesa, divide as drogas em duas categorias. Uma que são as drogas pesadas, que são as coisas bem pesadas mesmo, heroína, essas coisas todas. E as drogas leves, que entre elas estão a maconha, o haxixe e até alguns remédios estão classificados nessa lista como drogas leves. O uso dessas drogas leves são tolerados dentro das áreas de coffee shop e especialmente sobre algumas boas e grandes e bem restritas regras. É tolerado que você carregue até 5 gramas de maconha e tenha até 5 plantinhas de maconha em casa, se você quiser cultivar em casa de maneira bem amadora, né? Só para você, para uso próprio, você pode cultivar até 5 plantas de maconha na sua casa. Já os coffee shops, eles têm umas regras assim bem rígidas. Então eles, já que você só pode portar 5 gramas de maconha, eles também não podem vender mais do que 5 gramas de maconha por pessoa. E também, eles só podem vender para pessoas que são residentes na Holanda. É estritamente proibido fazer publicidade, então o coffee shop não pode ficar fazendo um monte de patrocínio, de marca, de não sei o que. Não pode. É mais ou menos como o cigarro no Brasil, que foram reduzindo e cortando bastante a publicidade do cigarro. É mais ou menos a mesma coisa aqui em relação aos coffee shops e a maconha e tudo mais. E também eles não podem vender álcool dentro do coffee shop. Uma coisa muito interessante que a maioria das pessoas desconhecem é que na Holanda tem lugares que são permitidos você fumar maconha e lugares que não são. De uma maneira geral, é proibido fumar maconha na rua, no parque, em lugares públicos de uma maneira geral. Isso é uma regra definida por cada prefeitura de cada lugar, mas assim, olhando um mapinha num site que tinha essa definição de onde é totalmente liberado, onde é totalmente proibido, a grande maioria da Holanda, coisa assim de 75% da Holanda, é proibido em todos os lugares públicos. Então, na verdade, você pode fumar na sua casa ou dentro do coffee shop. Fora isso, não pode fumar maconha. Então, uma coisa que todo mundo pensa errada aqui na rua, aqui na Holanda, na rua todo mundo tá fumando maconha, no parque todo mundo fumando maconha. Eu, na verdade, vejo menos gente fumando maconha aqui na Holanda do que eu via no Brasil. Se vocês querem saber, a verdade é essa. Mas a questão mais controversa de toda essa história da tolerância à maconha e essa questão da tolerância, ou seja, a maconha em si, ela é ilegal. Não pode ter plantação de maconha na Holanda. Você não pode portar mais do que aquelas 5 gramas. E o próprio coffee shop não pode, ele tem uma regra de quantidade de estoque, que também não é um estoque muito grande que ele pode ter. Mas pensa comigo, se não tem plantação de maconha na Holanda, porque não é legal, como é que o coffee shop vende maconha? Esse é um ponto de grande discussão no governo, porque como é que você tolera que o coffee shop venda, mas ele não pode produzir e não tem produtores dentro da Holanda. Então isso também, de certa forma, favorece, por exemplo, o tráfico de drogas, né? A coisa da forma ilegal. Então assim, essa é uma coisa que eu procurei na internet. Se não pode produzir na Holanda, como é que o coffee shop compra? De quem que ele compra? De onde vem a maconha? Onde ela é plantada? Como ela é feita? Como ela é produzida? Se não pode fazer nada disso aqui dentro da Holanda, como é que os coffee shops recebem essa maconha? De forma ilegal, né? E isso, eu vi vários fóruns e várias reportagens de sites grandes falando sobre isso. E isso até tem um projeto interessante piloto, que eles estão liberando algumas licenças para fazer plantações de maconhas para ver como que vai funcionar isso dentro da Holanda, para o governo poder ver se libera ou não a plantação de maconha. Outra informação muito interessante é que na Holanda tem uma única empresa que tem licença para operar
em relação à maconha medicinal. Então, todo o uso medicinal da maconha, se você precisar usar, eu vi já em várias lojas, você consegue comprar aquele, é tipo um óleo, né? Que eu de verdade não sei exatamente para que especificamente se usa, mas o uso medicinal, que eu acho que deve ser uma outra substância, também proveniente da maconha, não deve ser essa que vende no mercado. Você precisa de receita médica e tem essa única empresa que tem licença para fazer isso, para operar essa questão aqui dentro da Holanda. Então é bem restrito mesmo a maconha medicinal. E toda essa história é bem controlada, então se você fumar maconha onde não é permitido, é uma multa de em torno de 100 euros, também varia por município, mas é por aí. Não pode vender para menores. Se você for pego com uma quantidade maior do que o permitido, você paga uma multa, além de, dependendo da quantidade, você ser preso. Enfim, tem uma série de leis e de regras e de controles, inclusive em cima dos coffee shops, é bem controlado, para que essa questão da maconha seja bem controlada e seja bem regulada, porque na Holanda tudo é muito regulado, né? E como não é uma coisa exatamente legal, é uma coisa tolerada, essas regras são bem quadradas e até algumas coisas achei que não faz nenhum sentido assim, mas enfim, é como a Holanda estabelece, que é uma preocupação grande em relação ao tráfico internacional de drogas, o próprio tráfico local, né? E uma forma de combater tudo isso, né? Uma questão de saúde pública, enfim. Tem todas essas questões que a Holanda faz questão de ser muito proativa em combater e correr atrás, por isso que ela cria essas leis, que na verdade já estão meio ultrapassadas. Até li algumas matérias sobre isso, que na verdade a lei na Holanda surgiu por volta de 1970, mas hoje em dia ela já até é meio ultrapassada comparando com outros países, por causa dessa questão de não ser legal, mas ser tolerado, né? Que isso tem todas as implicações aí, principalmente a questão de onde vem a droga, se não pode plantar dentro do país, e o impacto que isso tem em toda essa cadeia de tolerância da droga, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a esse assunto, que eu sei que é um assunto que todo mundo é muito curioso para saber, deixa aqui nos comentários que eu sempre respondo tudo. E até o próximo vídeo.